Paz do Senhor a todos os irmãos, eu que vos falo sou o vosso irmão Samuel, eu sou servo geral na Igreja de Deus, Casa de Oração, aqui em Paranavaí, na rua João dos Santos Maia, número 586, no Jardim Simone. Temos culto terça-feira e ao sábado às 7h30 da noite. Você é o nosso convidado. Eu venho falar aqui um pouquinho, meus irmãos, hoje de dízimo, tema muito conhecido sobre o dízimo, um dos temas mais debatido no meio evangélico. Eu venho falar rapidamente aqui neste vídeo com os irmãos. O texto mais usado sobre o dízimo é Malaquias capítulo 3, verso 8, verso 9 e verso 10. Mas a doutrina do dízimo, meus irmãos, ele não se encontra em Malaquias. A doutrina do dízimo se encontra em Deuteronômio capítulo 14, no seu verso 22 até o 29. Eu creio que a grande maioria dos irmãos nunca ouviram falar sobre isso, porque esse tipo de ensinamento, ele não é ensinado em cima dos púlpitos das igrejas. As igrejas não é ensinado esse tipo de palavra. É apenas ensinado sobre Malaquias capítulo 3, que ali você deve dar o dízimo. Se você não der, você está debaixo de maldição, vai vir enfermidade sobre sua vida, o carro vai quebrar, problema vai vir sobre a família, Deus vai fechar as portas. E por outro lado é ensinado que se você devolver o dízimo, como eles falam, devolver, pagar ou dá-lo, você vai ser abençoado grandemente financeiramente. Você vai receber 10 vezes mais, você não vai ficar doente, você vai prosperar, nenhum mal vai chegar na sua casa, assim por diante. Esse tem sido a promessa do dízimo na grande maioria das igrejas, não todas. Então aqui em Deuteronômio, meus irmãos, capítulo 14, verso 22, aqui está contido a doutrina do dízimo. Você pode estar acompanhando na sua própria Bíblia aí, na sua casa ou no celular. Estarei fazendo a leitura. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Irmãos, primeiramente aqui, Deus deu a ordem que o próprio dizimista deveria comer com a sua família o seu próprio dízimo que ele viesse a recolher do campo e da cria dos animais. E deveria se levar aonde Deus escolheu, não poderia levar aonde a própria pessoa dizimista queria, meus irmãos. Não podia pegar o dízimo e fazer o que quisesse. Vou pegar esse dízimo, vou fazer uma doação. Eu vou pegar esse dízimo, eu vou vender, vou comprar mais gado, mais ovelha, vou comprar casa e assim por diante. Não poderia ser. Aqui Deus havia estabelecido mandamentos sobre o dízimo dentro da lei de Moisés, meus irmãos. E aqui Deus disse: comerás o dízimo de tudo, das ovelhas, das vacas, do mosto, do azeite, do cereal, tudo aquilo que fosse o dízimo, a 10ª parte do que se plantava e do que se criava, meus irmãos, deveria se levar aonde Deus escolheu, que era em Jerusalém, no templo ou no tabernáculo, e ali com a sua própria família deveria comer para aprender a temer o Senhor. Deus colocou isso como um ato de temor ao próprio Deus ali, que eles deveriam fazer esse segmento, esse ritualismo ali, essa cerimônia de pegar o próprio dízimo. Era uma tarefa, né? Pega o dízimo, recolha 10% e vai até onde Deus escolheu. Então aqui no versículo 24, meus irmãos, olha só: e quando o caminho te for tão comprido que não possa levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, olha só, então vende, verso 25, ata na sua mão o dinheiro e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus. Então aqui, quando o caminho for longe, você recolheu todo o seu dízimo, dos animais, dos cereais, de tudo, do seu vinho. Você vende tudo, pega o dinheiro na sua mão,
e vai até o lugar que Deus escolheu, não poderia ir em outro lugar. Verso 26. E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vaca, por ovelha, por vinho, por bebida forte, olha só, e por tudo o que te pedir a tua alma. Come ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e tua casa, ou seja, tu e tua família. Então você pega todo o seu dízimo, assim diz o Senhor, quando o caminho é longe, vamos supor, mora 30 quilômetros, 50 quilômetros, 100 quilômetros, é muita coisa de dízimo para levar, muita produção, muito animal. Você vende tudo, pega o dinheiro na sua mão e você vai até Jerusalém, onde Deus instituiu o local onde deveria ser feita essa cerimônia. Não era para chegar lá e dar o dinheiro na mão dos sacerdotes. Não era para entregar o dinheiro lá, colocar no gasofilácio. Não. Era para você chegar lá e comprar. E você não iria comprar isso aqui no templo, porque templo ali não era para fazer comércio. Era para você comprar na cidade. Você lembra que Jesus chegou ali e derrubou tudo, as mesas dos cambistas, ali as gaiolas de pomba, ali o cercado de animal, ele abriu tudo e mandou sair correndo. Então aqui, meus irmãos, era para chegar em Jerusalém com o dinheiro na sua mão, aí você vai lá e comprava aquilo que desejasse a sua alma: vinho, bebida forte, ovelha, vaca, cereal, azeite, tudo. E come ali na presença de Deus. Fazendo assim, você estaria temendo ao Senhor, estaria mostrando um sinal de temor e obediência a Deus. Assim era a doutrina do dízimo. Você não quer dar o dízimo? Você não é dizimista? Então tem que saber como que era dado o dízimo. Não está cobrando o dízimo? Então precisa ensinar como que é o dízimo. Aí no verso 27, meus irmãos, do capítulo 14 de Deuteronômio, vê na sua Bíblia. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte na herança contigo. Ao fim de 3 anos, tirará todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherá dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizer. Então aqui, meus irmãos, dentro de 2 anos, você e sua família recolhe o dízimo, leva para Jerusalém, ou vende, compra lá e come na presença de Deus e se alegra na presença de Deus. No 3º ano é o dízimo dos levitas, meus irmãos. Apenas no 3º ano era para dar o dízimo dos levitas. Não é todo mês, não era toda semana, não era todo ano. Apenas no 3º ano, meus irmãos, era o dízimo dos levitas. Colocava nas portas da cidade, ali tinha as autoridades, os anciãos que ficavam ali conferindo tudo ali, guardando. E ali, então, viria os levitas, verso 29. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo. Ou seja, meus irmãos, por que os levitas, eles tinham direito de receber o dízimo? Porque eles não receberam herança, irmãos. Quando nós vamos ali para o livro de Josué, nós vemos ali a divisão da terra de Canaã, era 12 tribos. E dentro dessas 12 tribos tinha a tribo de Levi. A tribo de Levi, meus irmãos, eles não receberam terra para poder plantar, nem para poder criar gado. Eles receberam apenas uns pequenos terrenos chamados de arabaldes, para poder deixar o gadinho ali, as ovelhas, o cereal ali estocado, ali para poder ir usufruindo e comendo daquele dízimo ali. Então, meus irmãos, eles não receberam herança. A própria herança deles é servir no tabernáculo, no templo, servir ali o ministério sacerdotal, como está escrito em Números 18. Vamos para Números 18. Tem que ser assim para poder acompanhar na escritura, meus irmãos, porque não é aquilo que eu quero falar, não é coisa inventada de mim, é a Bíblia. Números 18, verso 21. Vamos ver o que diz a escritura, meus irmãos. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança pelo ministério que executam o ministério da tenda da congregação, desde o tempo da tenda, meus irmãos, aí depois para o templo que Salomão construiu. E nunca mais os filhos de Israel se chegará à tenda da congregação, para que não leve sobre si o pecado e morra. Mas os levitas executarão o ministério da tenda da congregação,
e eles levarão sobre si a sua iniquidade. Pelas vossas gerações, estatuto perpétuo será, e no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Eles não tiveram herança, como as 11 tribos. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferece ao Senhor, em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas. Porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão, não tiver herança. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas, e dir-lhes-á, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, ou seja, era 12 tribos, uma tribo, a tribo de Levi, separou para o sacerdócio, ficou 11 tribos. As 11 tribos daria dízimo para a tribo de Levi, seria 110%. 10% de cada tribo, 11 tribos, 110%. Ó. Quando receber o dízimo dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Olha só, irmão, quando os levitas recebessem 110% de dízimo, que era o dízimo de 11 tribos, eles teriam que dar o dízimo do dízimo. Ou seja, recebeu 110%, eles pegariam ali, daria 11%, se eu não me engano, de dízimo ao Senhor, como oferta alçada, como oferta queimada ao Senhor. Isso aqui vai estar escrito lá em Levítico, sobre isso aqui, sobre oferta alçada. Então, meus irmãos, a tribo de Levi, eles não trabalhavam fora, eles tinham que cuidar do sacerdócio levítico. E aqui, então, eles não receberam herança, meus irmãos. Então, as 11 tribos davam o dízimo. Aí, voltando para Deuteronômio, meus irmãos, capítulo 14, verso 22 aqui. Vamos para o verso 29. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que está dentro de tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que a tua mão fizer. Ou seja, irmãos, dentro de 2 anos, o próprio dizimista comia o seu dízimo com a sua família. No 3º ano era o dízimo do levita, do órfão, do estrangeiro e da viúva. 4 classes. Era dividido para 4 partes o dízimo, meus irmãos. Hoje, será que fazem assim? Será que tem sido feito assim nas igrejas? Vamos supor, uma igreja recebe 100 mil reais de dízimo, um ministério grande. Desses 100 mil reais, 25 mil reais deveria ser para manter a igreja, tudo que a igreja precisa de manutenção, se paga aluguel, para todas as coisas, internet, água, luz, material de limpeza, manutenção, se precisa pagar alguma pessoa para fazer a faxina. E ali dentro desse ministério, se tiver irmão, obreiro que é assalariado, que a Bíblia dá direito do obreiro ser assalariado, um salário de ajuda de custo, para comer. Não é para ficar rico e milionário não, para comprar fazenda, nem para comprar carro de 700 mil, 1 milhão, nem para comprar casa na praia. É uma ajuda de custo, para poder manter ele. Paulo, ele não quis receber salário, ele abriu mão de receber salário porque era um orgulho dele, está escrito. Ele abriu mão de umas igrejas que pagavam salário para ele, para poder cuidar das igrejas de Coríntios. Você vai lá para Coríntios, lá, se eu não me engano, capítulo 11 ali, 1 Coríntios ou 2 Coríntios, já eu vou conferir ali. Paulo recebia salário, já vou conferir aqui. Coríntios capítulo 11. Coríntios capítulo 11, é rapidinho aqui, irmãos. Peço que os irmãos estejam um pouquinho de paciência. Coríntios 11, é 2 Coríntios aqui. 2 Coríntios capítulo 11. Vamos procurar aqui. Aqui. 2 Coríntios capítulo 11, verso 7. Olha só o que Paulo diz: pequei porventura, humilhando-me a mim mesmo, para que vós fosse exaltados, porque de graça vos anunciei o evangelho de Deus. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei.
Então aqui, meus irmãos, ó, Paulo deixou escrito que ele recebia salário de outras igrejas. E quando foi para cuidar das igrejas de Coríntios, Paulo se propôs a cuidar de graça. Esse foi um orgulho de Paulo. Ele fala que para ele foi um orgulho, humilhando a si mesmo. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que era para 4 classes o dízimo. Para os levitas, vinha buscar na porta da cidade, para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros. Toda a igreja que coleta dízimo, vamos dizer que o dízimo fosse válido para hoje, mas não é. Mas se fosse válido, irmãos, deveria se fazer correto. Primeiro que não era dinheiro, era alimento, mas vamos trazer para hoje. Vamos dizer que fosse para hoje e fosse dinheiro. Se recebesse 100 mil real, 25 mil para a igreja, para manter a igreja, que não é sacerdócio mais, não tem mais sacerdócio levítico, não tem mais sacerdote homem, pastor não é sacerdote, ele funciona como pastor, ele recebeu dom, Efésios 4:11 é dom, não é título, é ministério de dom. Então aqui deveria separar 25 mil para manter a igreja, 25 mil para a viúva, para socorrer as viúvas, primeiramente do meio religioso da igreja ali, vamos dizer assim, depois as de fora que precisassem, depois o órfão, todos os órfãos ali, tivesse órfão no meio evangélico da igreja, socorrido, e estrangeiro que habita no meio de vós. Dentro daquela cidade ali, a igreja deveria socorrer os estrangeiros, os órfãos, a viúva, e ali manter a igreja. Só que hoje não faz assim. Hoje você não vê lugar nenhum fazer assim. E tão pouco, meus irmãos, eu nunca vi ninguém ensinar isso dentro de nenhuma igreja. Quantos e quantos ministérios eu já congreguei no tempo que eu não tinha esse entendimento, eu nunca vi nenhum pastor, nenhum pregador ensinar isso. Eu nunca vi, até hoje só vi umas 3 igrejas pela internet, igreja distante daqui de onde eu moro, e que ensina isso aqui que eu estou ensinando. E não que eu esteja copiando deles. Isso aqui Deus me deu entendimento há muito tempo, quando eu congregava, e eu comecei ali a ver a verdade. E quando eu cheguei na liderança, que funcionava como pastor ali na igreja que eu congregava, e eu disse, olha pastor, eu não vou mais dizimar, rapidamente eu comecei a ser rejeitado, já me olharam com outros olhos, e ali já começou a fazer separação de mim. Eu já não tinha mais oportunidade, que eu era obreiro, já cortou as oportunidades. Eu pregava uma vez por semana, uma vez por mês, já não chamou mais. E ali assim foi cortando a oportunidade. Até que um certo dia um irmão obreiro daquele ministério, ele disse que ali naquele ministério tinha pessoa, obreiro ainda, que não estava dizimando, que estava roubando a Deus, que ia para o inferno. E esse é o argumento deles, baseado em Malaquias 3. Aí ele disse que iria para o inferno, que ele não estava dando dízimo, e o dia que ele fosse pastor, que ele ainda não era pastor, não funcionava como pastor, tinha um cargo um pouco mais abaixo, como o homem diz, né, que há uma hierarquia, do pastor manda no presbítero, o presbítero manda no diácono, o diácono manda no obreiro, só que dentro do evangelho de Jesus Cristo não tem isso, não tem essa hierarquia, todos são iguais um ao outro. Os apóstolos não tinham esse tipo de procedimento, um submetendo ao outro, não, era tudo, se tratava por igualdade. Então ele disse que se um dia ele fosse levantado a pastor, essa pessoa que não desse dízimo ali, ele ia ser exonerado dali, né? Ele não pregaria, não subiria ali na parte do altar. Eles chamam de altar, que não é altar, é púlpito, plataforma ou um tablado. Altar era lá no templo dos levitas, no tabernáculo e no templo que Salomão construiu. E esse templo foi destruído no ano 70, não tem mais sacerdócio levítico. Então ali havia o altar, hoje é apenas um púlpito, e ele também não é santo, meus irmãos, não atribua valor espiritual num púlpito, é apenas um púlpito, seja ele de madeira, de mármore, de vidro, de plástico, do que seja, de ouro, ele não tem valor espiritual, porque falar, não pode subir ali de qualquer maneira, não, ali é apenas um púlpito, não tem valor espiritual. Assim como o prédio da igreja, como é conhecido, não tem valor espiritual, nada ali tem valor espiritual. O que tem valor espiritual ali são as pessoas que obedecem à doutrina de Cristo, elas são santificadas. Fora disso não tem valor espiritual, isso aí é idolatria. Ficar colocando valor espiritual
em coisas materiais. No templo lá do tabernáculo e no templo que Salomão construiu, meus irmãos, ela havia a arca da aliança, os utensílios, o candelabro, tudo ali era santificado, como nós vemos no Velho Testamento. Não podia nem tocar na arca que morria, como aconteceu com Uza. Então, meus irmãos, hoje é diferente. Então aqui nós vemos, meus irmãos, que ali, como eu disse, ele disse que não usaria mais o direito de subir no altar. Ali eles me ofereceram a porta para me sair. E ali eu peguei minha Bíblia e saí. Outros lugares, meus irmãos, as pessoas são ofendidas, assim, quando eles dizem que se você está aqui, e se você não é dizimista, você não pode usar o copinho de água, você não pode usar o banheiro. Ali a pessoa é constrangida com esse tipo de argumento. Aqui você está usando o banco, o ar-condicionado, aqui você está usando as cadeiras, aqui você está usando todas as coisas, e você não quer dar o dízimo, você está sendo omisso, ou você está sendo ladrão de Deus. Eles falam isso, e não é, isso não é verdade. Então, meus irmãos, Deus, ele escolheu um lugar para colocar e habitar o seu nome. Deuteronômio capítulo 12, verso 5. Vamos voltar lá. Deuteronômio 12, verso 5. Deus escolheu um lugar, meus irmãos, que era o templo, para habitar o seu nome. 12, verso 5. Está aqui, ó. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vereis. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas alçadas da vossa mão, os vossos votos, as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vacas e das ovelhas. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis em tudo o que puser a vossa mão, vós e as vossas casas, no que o Senhor, o vosso Deus, no que o Senhor abençoar, no que o vosso Deus o abençoar. Então aqui, irmãos, não precisa ser teólogo, não precisa ser formado para poder entender, meus irmãos. Eu sou uma pessoa simples como você, e assim como eu entendi, eu creio que você vai entender. Eu peço que você não fique bravo comigo, porque não é eu que estou dizendo, não vem de mim, está na Escritura, você pode ler a sua Bíblia. Então, meus irmãos, para hoje o dízimo ele não é válido, nem obrigatório e também nem voluntário, e também não é ato de fé. E aqui nós vamos ver quem é que tinha o direito de receber o dízimo, meus irmãos. Hebreus 7:5. Não era toda pessoa que podia receber o dízimo. Hebreus 7:5. Olha só. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenha saído dos ombros de Abraão. Irmãos, apenas os filhos de Levi, da tribo de Levi, poderia receber o dízimo, dentro da ordem, segundo a lei, recebem o sacerdócio, tem ordem segundo a lei. Qual lei? A lei de Moisés. Era a lei, meus irmãos, para os levitas receber o dízimo dos seus próprios irmãos, que era das 11 tribos. Não era qualquer pessoa que podia receber o dízimo, meus irmãos. Não era pastor, vamos dizer assim, que funcionava como pastor. Não era igreja, porque não havia igreja. Ali depois o dízimo era entregue no templo. Mas não era entregue na mão de pastor, não era para esses fins. Aqui o dízimo também era alimento, meus irmãos. Era alimento e era referente à cria dos animais. 10% do que se criava e do que se produzia. Então aqui, meus irmãos, apenas os da tribo de Levi, que veio de Arão, que podia coletar o dízimo. E era lei. Eles eram obrigados, dentro da lei do Senhor. Só que nós vemos hoje, o dízimo sendo cobrado, eles usam Malaquias 3, 8, 9 e 10. Vamos para Malaquias. É o texto mais usado pelos pregadores e pelos pastores que cobram o dízimo, né? Vamos dizer assim. É o texto mais usado. Já você vai entender. Vamos lá. Malaquias capítulo 1, verso 1, irmãos, para nós entender melhor.
Olha o que está escrito em Malaquias capítulo 1, verso 1. Profecia do Senhor contra Israel. Contra quem? Contra Israel. Por intermédio de Malaquias. Primeiro, meus irmãos, que aqui é profecia de Deus contra Israel. Não é contra o Brasil, não é contra Portugal, não é contra a China. É contra Israel. Porque as leis e os preceitos e as ordenanças foi dado para o povo de Israel, meus irmãos. Deus tirou o povo do Egito, formou a nação, e ali as leis, os mandamentos, as alianças foi com o povo de Israel, meus irmãos, para que eles viessem obedecer e honrar a Deus. E ali, se você for para Levítico, para Deuteronômio, ler tudo, você vai encontrar 603 preceitos para o povo de Israel viver e cumprir, meus irmãos. E ali, além dos 603, ainda mais os 10 mandamentos, que daria 613 preceitos para poder cumprir. E eles não conseguiram cumprir isso aí, meus irmãos. Então, não é lei para nós, não é lei para a igreja de Cristo. Hoje nós estamos vivendo a graça e não a lei. Está escrito em Romanos 10, verso 4, o fim da lei é Cristo. Está escrito em Hebreus 7, 12, que hoje vivemos um novo sacerdócio, e é o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Melquisedeque, dos levitas, já passou. Hoje é a nova aliança, conforme está em 2 Coríntios 3,6. A nova aliança nos capacitou para uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito dá vida. E qual letra que matava? A letra da lei, escrita em 2 tábuas de pedra. Porque a lei, meus irmãos, de Moisés, no tempo da lei de Moisés, uma mulher pega em adultério, um homem pega em adultério, podia ser apedrejada. Um filho desobediente, ele podia ser levado fora de Israel ali, ser apedrejado, a lei permitia. Uma mulher, no seu dia de purificação, ela não podia sair da tenda, ela tinha que ficar 7 dias dentro da tenda, depois ofertar sacrifício lá, né, para o sacerdote. Se ela tocasse em qualquer coisa e tornava imunda, ela corria o risco de morrer apedrejada. E tantas coisas. O sábado, meus irmãos. Muitos vão dizer, irmão Samuel, mas o dízimo é antes da lei. O dízimo é antes da lei. Só que também o sábado é antes da lei. A circuncisão também é antes da lei, meus irmãos. Então, foi para Abraão, em Gênesis capítulo 17. Todo menino de sexo masculino, todo homem tinha que se circuncidar. Você é circuncidado? Você está se circuncidando hoje, no dia de hoje? Não. Está guardando o sábado? Não. Carne de porco você come? Porque naquele tempo não podia comer carne de porco o povo de Israel. Está lá em Levítico. Então aqui, meus irmãos, aqui Malaquias capítulo 3, o verso é o livro mais conhecido dentro das igrejas. Verso 8, vou ler o verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, em dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado. Eles eram amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Irmãos, veja bem como é fácil fazer uma exegese do texto. Com maldição sois amaldiçoados, verso 9, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Não era apenas o povo, não era os sacerdotes apenas, era todos, era toda a nação ali roubava a Deus nos dízimos. E ali nós vemos anteriormente aqui, nos capítulos antes, que os sacerdotes também, eles trocavam ali as ovelhas, os bois, os animais perfeitos por animal imperfeito. E ali o Senhor diz assim, será que o seu governador aceitaria oferta imaculada, animais doentes e assim por diante? E aqui eles faziam isso, meus irmãos, está em Malaquias também, depois vocês podem procurar aí. Vou deixar essa pistazinha para os irmãos aguçar o desejo de conhecimento dos irmãos aí. Está em Malaquias, capítulo anterior, Deus falando que o sacerdote desviava as ofertas, eles manipulavam as ofertas, pegavam o que era bom, trocavam por ruim, para poder ter renda sobre as ofertas boas ali, fazer comércio. Aí verso 10, trazei todos os dias a casa do tesouro. A casa do tesouro era o templo em Jerusalém, meus irmãos, que Salomão construiu. Foi destruído no ano 70. Hoje não tem templo. Hoje o lugar que nós congregamos é conhecido como igreja, só que igreja somos nós.
A igreja de Cristo é espiritual, é um corpo místico, espiritual, pelo mundo inteiro. Está escrito em Atos, capítulo 20, verso 28, leia. Jesus comprou a sua própria igreja com seu próprio sangue. Jesus não comprou o prédio, nem o salão. Jesus comprou almas, pessoas. Então, igreja não é prédio, meus irmãos. Igreja não é o nome, o lugar, o CNPJ, não é o ministério. Igreja é um corpo espiritual. Eu e você, cada um de nós, somos templos do Espírito Santo. 2 ou mais reunidos formam a igreja de Cristo, que é a igreja espiritual. Trazei todos os dias à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Está vendo aqui? Era preciso levar o dízimo para haver mantimento para os levitas, para eles não precisarem sair e trabalhar fora. E depois fazei prova de mim, nisto diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, aqui Deus está falando, irmãos, da plantação, da terra, do fruto da terra, meus irmãos. Porque endemoniaram os insetos, meus irmãos, que é a locusta, o pulgão e o gafanhoto. Aqui Deus estava falando que é repreender o devorador, meus irmãos, que é o gafanhoto, é os insetos que devoravam ali o fruto da terra, a lavoura. E se não tivesse, irmãos, a lavoura, e tampouco ali a folhagem, a grama, não haveria os animais, eles morreriam de fome. Então aqui Deus promete enviar o devorador, porque se eles fossem desobedientes. Mas se fosse obediente, Deus abriria a janela do céu, meus irmãos. Deus está falando aqui de chuva, a chuva temporã, a chuva seródia, que vem no tempo certo. Porque se a chuva vem tudo numa hora só, meus irmãos, o fruto ele apodrece, a raiz apodrece ali o fruto, a própria flor ela estraga. Então Deus mandava a chuva no tempo certo. O que adianta chover, vamos dizer assim, um mês inteiro? Vai acabar com a produção. Mas aqui Deus mandava a chuva, irmãos, intercalada, na data certa, para poder os frutos desenvolver. Então aqui, meus irmãos, aí o verso 11, por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá o fruto da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos, e todas as nações vos chamarão bem-aventurada, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Viu aqui, irmãos, no versículo 12, todas as nações vos chamarão bem-aventurado? Isso aqui era só para a nação de Israel, meus irmãos, não era para as outras nações. Até mesmo Deus tinha mandado, ali por intermédio de Josué, ali foi destruído muitas nações vizinhas ali, para eles entrar, foi destruído muitas nações para que eles ocupassem a terra de Canaã. Então aqui, meus irmãos, era no tempo da lei. Então aqui, Malaquias, meus irmãos, Deus está falando a respeito da nação de Israel que estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas, meus irmãos. Aqui não está falando a respeito de hoje. Não é para hoje isso aqui, meus irmãos, porque isso aqui operava dentro da lei. A lei vigorou até João Batista, meus irmãos. Está escrito, a lei e os profetas profetizaram até João Batista. Cristo, quando ele morreu na cruz, quando ele disse, Pai, está consumado, ali foi consumado toda a lei em Cristo, meus irmãos. Ele pagou tudo, ele cumpriu a lei. Jesus diz em Mateus 5,47, eu não vim destruir a lei, mas eu vim cumprir. Cristo, ele não destruiu a lei, ele levou a lei ao seu término. Só que aí tem um porém também. Alguém vai falar assim, não, irmão, mas aí Jesus violou o sábado, porque tinha que guardar o sábado. Jesus curou e ainda mandou carregar a cama. Irmãos, capítulo 1, verso 9 de Timóteo está escrito assim, porque a lei não é feita para o justo, é feita para o injusto. Ou seja, Jesus ele é justo. Como é que vai cobrar Jesus guardar o sábado? Como vai cobrar a Jesus não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirá falso testemunho, honra seu pai e sua mãe? Se Jesus é santo, é justo, é puro, essa lei era para os transgressores, está escrito em Timóteo 1,9, os insubordinados, todos os pecadores. Essa lei foi criada por causa do pecado, meus irmãos. Essa lei não se aplica a Cristo. Ah, Jesus violou o sábado. Jesus, ele é maior do que o sábado. Jesus, ele disse, meu pai trabalha todo dia e eu também trabalho.
Então Jesus levou a lei ao seu término, meus irmãos. Hoje nós não vivemos debaixo de lei. Hoje nós vivemos o novo sacerdócio de Cristo. Está escrito lá em Hebreus 8:3. Hebreus 8:3, vamos ver aqui, só para nós conferir. Hebreus 8:3. Vamos ver aqui, Hebreus 8:3. Deixa eu ver aqui. Hebreus 7:12. Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Aqui fala que mudou o sacerdócio de Melquisedeque e agora vivemos o sacerdócio de Cristo. Aí no capítulo 8, aqui também, no verso 7, olha o que está escrito aqui. Você lê todo o capítulo 8 para entender. O capítulo 7, capítulo 8. O capítulo 8, verso 7, verso 6. A nova aliança. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhe diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, em seu coração, as escreverei, eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Então aqui, irmãos, olha, no versículo 13, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho, esse envelhece, perto está de se acabar. Entendemos, irmãos? Que aquela aliança que Deus fez com o povo de Israel, aquela aliança se acabou, meus irmãos. Terminou. E agora é uma nova aliança. Malaquias, capítulo 4, vamos ver aqui. Malaquias 4. Malaquias capítulo 4. Vamos ver aqui, Malaquias 4. Malaquias 4. Malaquias capítulo 4, verso 4, irmãos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatuto e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia, diz o Senhor. O profeta Elias que havia de vir é João o Batista, está escrito ali em Mateus, meus irmãos. João Batista é o Elias que haveria de vir. João Batista é o Elias que haveria de vir. Está aqui em Mateus capítulo 11, se eu não me engano aqui. Está escrito sobre aqui, Mateus capítulo 11, verso 14. Ó, e se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Entendeu, meus irmãos? Aqui a promessa no livro de Malaquias aqui refere-se quando viesse João Batista. Se cumpriu na chegada de João Batista, que é o Elias que haveria de vir. Então, meus irmãos, o dízimo ele não é para hoje, não é voluntário nem obrigatório. E não é ato de fidelidade também, não é ato de fé. Porque nós temos fé, meus irmãos, naquilo que está valendo para hoje. Aquilo que não está válido para hoje, nós não devemos ter fé. Nós devemos ter fé nas coisas que Jesus ensinou para hoje. E os mandamentos de Jesus, meus irmãos, é de Mateus para frente, que nós podemos ver ali em Mateus capítulo 5, até o 7:29, é o Sermão da Montanha, ali é os ensinamentos de Jesus. E dali para frente nós vemos, ali são 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é a transição da lei para a graça. Ali está sendo feito a transição da lei para a graça. Em Atos começa ali o Novo Testamento, a qual nós vemos a respeito da ressurreição de Cristo, a qual ele assunta aos céus, e começa a nova aliança.
Então, nós devemos ver, meus irmãos, tudo que se alinha com Cristo. Tudo aquilo que não se alinha com Cristo não é para nós. Porque Deus fez muitas alianças com o povo de Israel, meus irmãos, e eles não guardaram a aliança, eles não cumpriram. E Deus renovou a aliança. Deus, ele não muda, mas a sua aliança com o povo, ela foi mudando, meus irmãos. Porque muitos falam assim, mas Deus não muda, está escrito na Bíblia, não tem como tirar da Bíblia. Tá bom, não tem como tirar da Bíblia essa página de Malaquias, mas também não tem como tirar da Bíblia onde está escrito que deve matar, apedrejar a mulher adúltera. Não tem como tirar da Bíblia onde está escrito para guardar o sábado, onde tem que fazer circuncisão. E aí, você tem feito isso? Não tem. Porque hoje nós vivemos a lei de Cristo, e na lei de Cristo é a misericórdia, é a graça. E hoje não há dízimo. Aí muitos vão dizer assim, irmão, mas em Mateus 23. Vamos para Mateus 23. É um dos textos mais usados para poder tentar manipular a cabeça dos irmãos. Aí eles vêm aqui e acaba de completar Malaquias 3. Mateus 23. Está escrito assim, ai de vós, escribas e fariseus. Primeiro, Jesus estava repreendendo escribas e fariseus. Não era a igreja de Cristo. Hipócritas, pois que dizimais o quê? A hortelã, o endro e o cominho. Aqui a própria palavra está escrita, dizimais, não era dinheiro. Hortelã, endro e cominho, e desprezais o mais importante da lei. Ou seja, o dízimo era a lei. Cumpria a lei do dízimo e desprezava o mais importante da lei. O mais importante da lei era o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ou seja, meus irmãos, Jesus diz para o povo, ali para os fariseus e para os escribas, que eles deveriam continuar a dar o dízimo e não omitir o mais importante da lei, porque o dízimo era a lei para o povo de Israel, irmãos. O dízimo era a lei para o povo de Israel. Jesus não podia ir contra a lei. Jesus não podia ensinar errado. Como Jesus ia ensinar errado? Não podia. Jesus estava mandando eles dar o dízimo, continuar dando o dízimo, porque eles não aceitaram Jesus. Quando Jesus, meus irmãos, subiu ao céu, está lá em Atos, capítulo 1, 2 ali, o sacerdócio levítico continuou, meus irmãos, até o ano 70. Jesus morreu e ressuscitou no ano 33, e o sacerdócio levítico foi até o ano 70. Eles não aceitaram Jesus, o sacerdócio continuou, o povo continuou levando o dízimo lá no templo, e a igreja de Cristo se inicia. Só que, pensa comigo, irmão, já pensou? A igreja de Cristo começou. O sacerdócio levítico ainda estava de pé, recebendo o dízimo. Imagina a igreja de Cristo cobrando o dízimo, que bagunça que ia ser? Os apóstolos, meus irmãos, eles nunca cobrou o dízimo. Em Atos capítulo 2, meus irmãos, verso 42, vamos lá. Atos 2, 42, é rapidinho. Atos 2, 42, como é que era a igreja dos apóstolos no primeiro século, a igreja verdadeira. Atos 2, 42. A união dos cristãos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um, perseverando unânimes todos os dias no templo. Irmão, quando a igreja do Senhor iniciou após a morte do Senhor Jesus e a ressurreição, havia muita perseguição e muitos tinham que sair correndo, deixar casa, deixar propriedade e fugir para outra cidade. Então eles vendiam, entregar na mão dos apóstolos, e ali era repartido dentro da igreja para os necessitados. Não havia dízimo, era apenas oferta voluntária. 2 Coríntios 2:3, eu tenho que correr aqui por causa do tempo. 2 Coríntios 2:3, meus irmãos, apenas oferta voluntária. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Aqui os irmãos davam oferta voluntária. 2 Coríntios capítulo 9, verso 7 também. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Oferta dada, irmãos, voluntariamente.
Aí muitos vão dizer assim, irmão, mas Mateus 23, como foi lido, Jesus mandou dar o dízimo, mas não a igreja. Jesus não deu aqui um mandamento para a igreja dizimar, continuar dizimando. Aqui era para os fariseus, para os escribas, para o povo judeu que seguia a lei de Moisés. Porque muitos dizem assim, não, irmão, Jesus vigorou a lei do dízimo em Mateus 23, não vigorou a lei do dízimo. Então eu vou te provar dentro da Bíblia, irmãos. Se Jesus vigorou a lei do dízimo para hoje em Mateus 23, meus irmãos, então também Jesus vigorou Mateus capítulo 8, meus irmãos. Ó, isso aqui você derruba qualquer argumento de teólogo, de pastor, de qualquer um. Mateus capítulo 8, meus irmãos. Ó que maravilha, a palavra do Senhor é assim. Mateus 8, a cura do leproso. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo, quero ser limpo. E logo purificado da lepra. Logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdócio, te apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Irmãos, se Jesus prorrogou o dízimo em Mateus 23, Jesus prorrogou o sacrifício da lepra, que tinha que ser ofertar 2 pombinhas. E em Levítico 14 você vai encontrar ali como era feito ali a oferta do sacrifício da lepra. Tinha que matar as pombinhas, derramar em uma vasilha de água, jogar 7 vezes sobre ali a cabeça do leproso, sobre o corpo do leproso, depois repetir isso. Então, meus irmãos, Jesus não prorrogou o dízimo. Irmão Samuel, mas Atos capítulo 5, Atos 5, Ananias e Safira, é o dízimo, não é dízimo, meus irmãos, aqui não é dízimo. É tão fácil, meus irmãos, será possível que vocês ainda vão continuar sendo enganados? Vocês são inteligentes, meus irmãos, não se deixe ser iludido. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, então levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para mentir ao Espírito Santo? E retivesse parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti? Ou seja, você vendeu, se você guardasse não ficava para ti? E vendida não estava em seu poder, não estava com ele? E por que formaste esse desígnio em seu coração? Não mentiste a homem, mas a Deus. Aí nós vemos aqui, no capítulo 4 de Atos, verso 36, meus irmãos, um pouquinho antes, ó. Então José, cogonominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, uma propriedade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aí, irmãos, era feito assim, eles vendiam, depositavam nos pés dos apóstolos, dava ali para os apóstolos, repartia com quem precisava. E Ananias e Safira vendeu a propriedade e reteve parte do valor, vamos supor, 100 mil, reteve 70 mil e levou só 30, ou levou 70 e deixou 30. Aqui não é dízimo, meus irmãos. Para ser dízimo, está escrito que é dízimo, e não é, eles reteve parte. O dízimo é 10% na lei de Moisés. Vamos supor, vender a propriedade por 100 mil, teria que dar 10. Aqui está escrito parte. Irmão, e a oferta da viúva? A oferta da viúva, meus irmãos, ela deu apenas 2 moedas. Eu não vou procurar aqui agora para não demorar, preciso falar um pouquinho. A oferta da viúva, ela deu tudo que ela tinha, está escrito. Ela não deu 10%. Irmão, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Ali Jesus mandou trazer uma moeda, um denário, e disse, de quem é essa esfinge? De quem é o desenho que estava ali? Era de César. Irmãos, como hoje é pago o imposto ao governo, ali também era pago o imposto, meus irmãos, para o governo de Roma. Ali deveria se pagar o imposto. Eles vieram tentar Jesus para ver se Jesus falava mal contra César, contra o governo de Roma, ou contra a lei de Moisés. E ali Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? A honra, a glória, o louvor e a adoração, como está escrito também em Malaquias. Na Bíblia, em várias partes está escrito. E ao homem é o dinheiro, meus irmãos. Deixa eu lembrar aqui mais um texto. Provérbios 3:9. Esse aqui é muito usado. Provérbios 3:9. Esse é um dos textos mais usados. Só que esse aqui eu apenas vou falar, e um outro dia eu vou trazer um estudo grande sobre isso aqui, meus irmãos. Provérbios 3, verso 9. Honra ao Senhor com os seus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos.
Eu vou ler aqui na Bíblia NVI, que é uma tradução mais perto do original. Provérbios 3:9. Deixa eu ver aqui. Eu só estou um pouquinho apressado, porque meu celular não grava muito, meus irmãos. Já estou terminando o vídeo. 3:9 de Provérbios. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver ali. 3, verso 9. Honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Tá aqui. Honra o Senhor com todos os seus frutos, porque havia a festa das primícias, meus irmãos. Honra o Senhor com a sua primícia. Lá em Levítico você vai encontrar sobre a festa das primícias, que deviam honrar o Senhor com a festa das primícias. Então, meus irmãos, hoje não há dízimo, hoje é apenas oferta voluntária. Porém, se uma igreja quer adotar um método de pedir aos irmãos que contribua, mas não usa Malaquias, não usa esses textos para poder tentar amedrontar as pessoas, porque você não está roubando a Deus. Hoje nós estamos debaixo de graça e não debaixo de condenação. Você não irá para o inferno porque não está dando dízimo. E também tira do seu pensamento esse negócio de dar o dízimo para poder receber 10 vezes mais, que vai ter prosperidade, e pensando que o devorador é demônio, que não é, meus irmãos. O devorador, como foi lido em Joel, é apenas o gafanhoto, o pulgão, a locusta, que devorava as lavouras. Espero que os irmãos estejam entendido. Em outro vídeo, comente aí, estarei trazendo uma outra parte mais detalhada sobre isso. Eu peço aos irmãos que examinem as escrituras, meus irmãos. E se você está num lugar que está te explorando financeiramente, saia rapidamente daí e procure uma igreja bíblica. Eu sei que vai ser difícil de encontrar. Continua procurando, vai procurando, visita 1, 10, 20, 100, até você encontrar uma igreja bíblica. Mas analise as escrituras. E hoje não há dízimo, apenas ofertas voluntárias. Amém? Fica na paz, fica com Deus. Até o próximo vídeo.